Me fala uma coisa, já aconteceu algum desses cenários com você? O primeiro, você vai lá, pega seu lápis, pega sua folha, todo feliz para poder criar algum personagem de imaginação e na hora de começar o desenho, na hora de criar alguma coisa, você trava. E fica se perguntando, por onde eu começo a criar um personagem? Aonde eu consigo ideias para criar personagens? Quais ideias eu posso misturar? Ou pior, o segundo cenário. Você já consegue fazer alguns personagens, mas eles nunca ficam exatamente da forma que você imaginou na sua cabeça. Sempre fica diferente, e a grande maioria deles sempre fica com o rosto muito parecido e muito simples, sem nenhum traço que mostre que você realmente criou. Uma coisa bem genérica, tipo isso que eu tô colocando na tela. Ou o terceiro cenário. Você já consegue criar os personagens de uma maneira interessante, mas sente que a sua arte ainda está num nível muito amador. Falta alguma coisa para você chegar no nível mais avançado. Para você conseguir criar realmente cenários completos, uma página de mangá, criar seu próprio quadrinho, criar uma história. Quais são os treinos? O que falta para mim realmente ficar bom na hora de criar os personagens? Já se perguntou isso? Se a resposta for sim, ou se tiver acontecido alguma dessas coisas com você, fica comigo nesse vídeo, que ele vai te ajudar demais. Porque hoje a gente vai falar sobre composição. Fala meus aliados, antes de explicar o que é composição, eu queria falar uma coisa muito importante. Esse é o último vídeo da nossa playlist Fundamentos do Desenho. Os fundamentos são as bases do desenho, para você poder desenvolver seu estilo, copiar ou criar qualquer coisa que você quiser. Com elas vai facilitar muito o seu processo. Então existem aulas nessa playlist aqui no YouTube, que eu vou deixar na descrição para vocês poderem assistir, que você vai treinar várias habilidades diferentes para poder melhorar em artes no geral. Então você vai treinar perspectiva, luz e sombra, linhas, vai treinar mais a parte de cores, a parte de anatomia, todo esse processo já tem aqui no YouTube para vocês dar uma conferida. Lá eu mostro os principais pontos e uma visão geral desses temas que vão te ajudar demais. Então se você ainda não assistiu as outras aulas, confere o link na descrição que eu garanto que vai te ajudar bastante. E é claro, né, se você é novo no canal e não é inscrito, para de ficar moscando. Se inscreve no canal que eu garanto que você vai curtir. E também deixa o like para mim fazer mais vídeos como esse aqui. Exatamente, como esse aqui. Já deixou o like? Agora sim, vamos lá. Tá, João, mas o que é composição? A composição é a habilidade de um desenhista ou de um artista de criar alguma coisa e principalmente conseguir organizar, misturar as suas ideias para gerar coisas novas para o mundo. Só para você ver no dia a dia como ela funciona. Quando você vai criar um personagem, você precisa treinar sua composição para conseguir combinar bem as suas ideias e seu personagem ficar interessante, harmônico e puxar mais para o seu estilo. Outra coisa, quando você vê um mangá, você vai perceber que vários mangakás, cada um deles, tem a sua forma de criar os quadrinhos, o formato dos personagens e até mesmo a distribuição nas páginas. Tô colocando aí na tela alguns mangás só para você ter uma noção de como isso muda de artista para artista. Isso também é composição. Quando você vai criar um cenário, você tem que saber quais elementos você vai colocar na sua cena, como colocar eles e qual é a quantidade correta de elementos que você pode colocar para ficar uma cena harmônica e interessante. Isso tanto quando você for pintar um quadro, quando você for criar uma concept art ou qualquer outra coisa. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar mais sobre esse tema e como ele pode salvar os seus desenhos. Agora que você já sabe o que é a composição e como ela se aplica de algumas formas no dia a dia, você precisa também entender como você pode melhorar a sua composição. Então nesse vídeo aqui, eu vou te dar algumas dicas e mostrar as coisas que você pode estudar para melhorar a sua composição. Eu separei 4 principais pontos que eu acho que é muito interessante, coisas que eu tô fazendo e tá me ajudando demais, principalmente agora no final do ano, que eu voltei nessa parte mais criativa dos desenhos. Inclusive uma coisa importante, se você tiver qualquer ideia de vídeo, como por exemplo, criação de personagens, vídeo de anatomia ou qualquer coisa, comenta aqui os próximos temas que vocês querem que eu tô fazendo vídeo de tudo que vocês estão comentando. Então comenta aí para mim poder fazer. O tema que tiver mais comentários, eu vou fazer o próximo vídeo. O primeiro ponto muito importante é estudar ou ter uma base mínima dos fundamentos do desenho. Assim como eu falei, os fundamentos vão te ajudar em cada uma das áreas do desenho. E se você não tem uma base mínima, você sempre vai ficar travado na hora de criar nessas partes mais iniciantes, como por exemplo, como eu consigo sombrear um desenho, como eu consigo fazer a textura de metal, de madeira, como eu consigo fazer texturas diferentes, como eu consigo misturar as cores, como eu consigo desenhar o corpo em um ângulo diferente, sem ser de frente, meio perfil e costas. Esse tipo de coisa é uma questão de base, então se você não tem essa base mínima de desenhos, vai ficar mais difícil. E calma, eu não estou falando que se você nunca estudou os fundamentos, você não vai conseguir criar personagens. Eu estou falando que quando você estuda os fundamentos, fica muito mais fácil você criar personagens, porque você vai saber aonde está certo e aonde está errado, em cada uma das etapas, sombreamento, cor ou até mesmo traços ou perspectiva. O segundo ponto importante é estudar mais sobre biblioteca mental, repertório visual ou bagagem mental. Cada pessoa, cada artista fala desse tema de uma forma. Mas o que é isso?
é basicamente a quantidade de ideias, de informação que você tem sobre o mundo e coisas que você consegue desenhar. Imagina todos os filmes que você já assistiu, os artistas que você segue no Instagram, os animes que você assistiu, os HQs que você leu ou os mangás que você leu, tudo isso vira informação na sua mente. E a partir do momento que você consegue desenhar essas coisas na sua folha, você consegue guardar para futuramente usar em um design. É basicamente aumentar a quantidade de ideias que você tem para conseguir combinar elas e criar os seus próprios designs. Porque pensa comigo, como eu vou criar uma coisa de imaginação se eu não tenho nada na minha imaginação? Não tem como, né? Aí fica meio difícil. Por isso, você tem que estar sempre desenhando coisas novas. E quando eu digo para você treinar coisas novas e até mesmo desenhar coisas novas, é importante que seu estudo seja bem específico e quanto mais detalhado, melhor. Assim como eu fiz nesse caso aqui. Eu fui desenhar essa cena onde o personagem estava em cima de um cavalo, mas eu nunca tinha desenhado um cavalo na minha vida. Então o que eu fiz? Eu fui usar algumas referências e aprender um pouco mais de como funciona e como é um cavalo. E para isso eu usei esse livro que eu estou colocando aí na tela. Nele, eu consegui usar várias imagens de referência para ter uma noção básica. O interessante é você realmente testar, você desenhar e fazer algumas versões daquele animal, daquela coisa que você está aprendendo, para ir buscando o máximo de informação possível. Nesse livro em específico, eu usei como base as medidas, as proporções básicas ali de um cavalo. Você também consegue ver um pouco mais do gestual, um pouco mais do sombreamento do cavalo, as posições que dão mais dinamismo para esse tipo de bicho, né? Como você vai movimentar cada parte do corpo. E assim seu design fica mais interessante. Quanto mais específico for o seu estudo, mais informação você vai ter e mais fácil vai ser para você criar no futuro. Outra pessoa que faz isso muito bem é o Peter Han. Olha só esse pedacinho aqui, ó, de uma das aulas dele, onde ele mostra todo esse processo de como funciona um estudo mais aprofundado de um tema, onde você realmente inclui a perspectiva, descobre as medidas, as proporções, os detalhes, para poder finalmente criar de imaginação aquele mesmo personagem. Então, quanto mais informação você tiver e quanto mais específico for o seu estudo, melhores vão ser as suas criações no futuro. O terceiro ponto é estudar mais sobre design. Essa área aqui é um pouco mais ampla, então você vai ter que escolher o segmento ou o nicho ou o estilo que você gosta de desenhar e estudar mais sobre o design focado nessa área. Mas se quiser estudar de maneira geral, você também pode. O design ele vai ser responsável por melhorar a estética das coisas que você tem, como por exemplo os personagens de Pokémon. Olha só, olhando na sombra do personagem, você já sabe qual personagem é, certo? Inclusive duvido que você acerte essa aqui, hein? Por que isso acontece? Porque o design foi tão bem feito que gerou uma silhueta, ou seja, um contraste no formato do personagem tão interessante que toda vez que você vê ele, você já sabe qual que é. Diferente de muitos personagens que a gente vê no dia a dia, como esse que eu tô colocando na tela, que são tão simples e tão padronizados que eles não trazem nenhuma vida, nenhuma emoção. Então o design vai te ajudar tanto na parte de criar um personagem, quanto na parte de desenvolver todo o cenário ou a distribuição dos elementos nas suas cenas. E o último ponto, que eu não posso deixar de falar, é a prática e o processo criativo. Quanto mais você pratica, mais você vai se acostumar a estar criando. E assim vai ficar cada dia mais fácil você criar coisas novas. E aí você vai perceber que você tem uma coisa chamada processo criativo. O processo criativo é individual. Cada artista, cada pessoa tem a sua forma de criar os desenhos. Porém, quanto mais você pratica, mais você desenvolve essa habilidade, começa a saber o que você consegue fazer para deixar seu desenho mais criativo, quais as referências que você gosta de usar, o que você consegue fazer no dia que você não está com tanta criatividade, quais são os melhores horários, estilos, jeitos de combinar as coisas que você gosta. Você começa a entender mais sobre você e começa a estar cada dia mais próximo do seu próprio estilo. Juntando esses 4 pontos, eu garanto que você vai melhorar muito os seus desenhos. Claro que isso foi mais uma visão geral do tema. Composição é um tema bem complexo e tem como usar de várias formas diferentes. Então, se vocês quiserem mais vídeos nesse formato explicativo ou até mesmo mais passo a passo, onde eu realmente desenho uma coisa do zero e explico cada um dos pedaços, é só comentar aqui. Se vocês querem mais vídeos sobre anatomia, sobre a própria criação dos personagens, sobre como a gente pode criar cenas, é um tipo de coisa que eu estou treinando e estudando mais agora, então se vocês quiserem vídeo sobre isso, eu também consigo fazer. Então é só comentar o tema que vocês querem. E claro, se você gostou desse tipo de vídeo e quer aprender mais sobre desenho, se aprofundar para poder copiar qualquer desenho que você quiser, criar seu próprio estilo, até mesmo criar personagens ou cenas de imaginação, eu vou deixar o link na descrição do meu curso completo de desenhos, chamado Segredos Animes. Clica lá, dá uma conferida que eu garanto que vai te ajudar bastante. E para finalizar o vídeo com chave de ouro, te deixar ainda melhor nos desenhos, se liga só, tô colocando aí na tela 2 vídeos.
Um vai te ajudar na parte dos fundamentos para você ter uma base, que é o começo dessa playlist, e o outro vai te ajudar na parte de criação de personagens. Então clica num deles que eu te espero no próximo.